Hoje, como o agronegócio vem crescendo cada vez mais e os produtores e empresários do agro vêm buscando cada vez mais tecnologias voltadas principalmente para a parte de produção, vem sendo buscado muito hoje a questão de um bom planejamento tributário, um bom planejamento financeiro, pois a gestão do negócio rural vem sendo cada vez mais buscado e deslumbrado que é importante para que o negócio rural cada vez cresça mais. Pois os produtores eles sempre buscam cada vez mais aumentar sua produção e, consequentemente, tudo isso demanda de recursos financeiros. E um bom planejamento tributário, isso vai auxiliar de forma muito impactante, já que os tributos hoje eles são variados dentro do nosso cenário nacional e o produtor muitas vezes não tem esse contexto, não tem conhecimento sobre isso. Então, vem sendo buscado muito o bom planejamento tributário, principalmente sobre os impostos das propriedades rurais, sobre os impostos sobre a renda obtida do produtor, porque se alguma decisão for tomada muitas vezes de forma errada, isso pode impactar negativamente no fluxo de caixa, na lucratividade da sua operação, dentre vários outros fatores. Independente do modelo de negócio, o planejamento tributário ele é muito importante. Hoje as empresas do agronegócio, elas geralmente já possuem algum tipo de análise nesse sentido, porque são obrigados por parte do fisco a possuírem uma contabilidade, alguém, um profissional que faça esse tipo de trabalho. Porém, o produtor rural, devido a essa questão de não possuir essa obrigatoriedade, muitas vezes ele acaba deixando isso de lado e acaba tendo impactos negativos financeiramente por parte de pagamentos de tributos, muitas vezes indevidos, ou algumas possibilidades de não pagamento de alguns de forma errônea. Mas, de qualquer forma, para ambos, esse planejamento ele é muito importante. As empresas, principalmente pelo fato da vasta legislação existente hoje no Brasil, que ela é muito complexa, então isso acaba impactando muito para as empresas de venda de insumos, de todos os tributos nacionais, estaduais, municipais, qual é a melhor forma, tanto da parte pessoal, as empresas de venda de insumos, cerealistas, às vezes trabalham com muitas pessoas, têm um quadro de funcionários extenso, então um bom planejamento quanto a isso pode impactar positivamente muito nessa questão da melhor forma de tributação e evitar recolhimentos ou pagamentos de forma indevida. Toda essa questão, tanto planejamento tributário como planejamento financeiro, ele visa trazer uma maior segurança por parte do produtor, né? Esses são os trabalhos que basicamente as empresas de contabilidade, como é o nosso caso, a gente vem buscando ofertar esse tipo de trabalho que vem sendo muito deficitário, já que o produtor não tem esse conhecimento e às vezes correm determinados riscos que não precisariam. Então esse é o intuito desse bom planejamento, para que ele evite ter problemas, evite ter frustrações futuras com determinadas questões que às vezes poderiam ter sido previstas de forma antecipada e evitado todo esse transtorno e essa dor de cabeça pelo fato do não conhecimento por parte dos empresários e dos produtores rurais. O grupo BJMG Soluções Contábeis, acho importante falar que ele surgiu há cerca de 7 anos, justamente porque jovens ligados a esse meio, conhecedores da parte rural, da parte contábil, da parte voltada ao direito, em conjunto visualizaram que o agronegócio, por ser um dos motores do nosso país, ele estava carente de profissionais capacitados e que estivessem a fim de vestir a camisa do agronegócio para chegar no produtor e oferecer para ele um trabalho em que possa dar mais segurança, possa fazer com que a propriedade seja produtiva, seja lucrativa, que faça com que também o jovem permaneça no meio rural ou na atividade voltada ao agronegócio, porque o agronegócio, por ser uma ferramenta que garante não só o sustento da família ou da empresa, vamos dizer assim, a sua vida empresarial, ela também é um exponencial que a todo ano vem tendo mais atenção, não só dentro do nosso próprio país, mas também voltados ao mundo, por nós sermos uma vitrine fora
dos nossos limites territoriais. Então, o BJMG, Soluções Contábeis, ele surge justamente por conta disso aí, por uma necessidade que a gente viu e ainda acha que existe, de que o produtor rural, a empresa do agronegócio, a empresa que vende fertilizantes, todo o aparato ligado ao agronegócio necessita que cada vez mais haja busca de conhecimento, busca de tecnologias, inovações, para que isso cada vez permaneça mais forte, cresça de uma forma sustentável e que com isso garanta o que as pessoas buscam com a sua atividade. Hoje o direito, assim como a contabilidade, eles são dois vieses que eles estão conectados. Porque a questão contábil vai falar dos números relativamente à propriedade rural, à atividade empresarial voltada ao agronegócio. O direito hoje ele tem uma conexão ainda mais forte porque ele não é só a propriedade rural. Hoje tem, por exemplo, assim, quem trabalha com áreas arrendadas, quem faz parcerias agrícolas, as formas de contratualização são distintas. Hoje, tanto o produtor rural quanto empresas voltadas ao negócio, eles necessitam muito de auxílios financeiros que buscam junto às instituições, uma boa análise contratual, um bom estudo do impacto que aquilo vai te dar. Então, tem uma questão muito voltada hoje e é muito importante, que é o meio ambiente. Então, sabemos que para nós mantermos as gerações, o meio ambiente é algo que nós temos que cuidar. E hoje o direito ele está totalmente conectado a esses pontos e, claro, voltado a questões de sucessão da família no meio rural, sucessão de empresas voltadas ao agronegócio, quaisquer outras empresas. Então, o direito ele é uma ferramenta que ele não anda sozinha no agronegócio, ele anda totalmente ligada com a questão contábil. E nós da BJMG, a gente justamente verificou que a necessidade de junção desses dois campos, direito e contabilidade, podem ainda mais fazer com que o produtor rural, a empresa voltada ao agronegócio, o cerealista, a empresas fertilizantes, consiga evoluir, se manter, estar protegida, garantir o seu negócio. Querendo ou não, hoje no atual momento a gente está num cenário de seca, de estiagem, que isso vai dar um impacto no meio rural, principalmente para aquelas pessoas que fazem contrato para plantio de terras arrendadas. Então, não se vê mais falando em agronegócio sem pensar-se em direito e sem pensar-se em contabilidade. Então os dois hoje estão muito conectados e cada vez mais o produtor ele tem que pensar que a sua propriedade não é mais uma propriedade, é uma empresa. É uma empresa, ela tem valor agregado, ela produz, as commodities estão com seus preços atrativos, automaticamente o custo para você fazer uma área agrícola, manter uma área agrícola hoje também está alto devido a todas essas questões econômicas que a gente está vivenciando no atual cenário, não só nacional, mas como mundial.